Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um episódio do Papo de Estrategista e hoje tem mais um episódio do Bom Dia Vendedor, que é aquela nossa playlist voltada para quem quer montar um time comercial, para quem trabalha com vendas. A gente vai trazer um assunto bem maneirinho para vocês aí hoje, né, Pedro? Fala comigo, Pedro. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Prazer ter vocês aqui, né? Nesse dia, nessa noite. E hoje, como sempre, a gente vai trazer assuntos bem interessantes nessa playlist de hoje, tá? Então, hoje, eu acho que para muitos vendedores isso vai se encaixar como uma agulha no palheiro, que quer dizer o quê? Processo, o inimigo do vendedor. A gente sabe que a galera de vendas não gosta muito de processo, né, Alan? A galera não gosta de seguir alguns parâmetros e algumas vezes acham que até é errado. E depois, com o tempo, entende que o processo ele faz parte do jogo e ajuda você a vender muito mais e simplesmente se organizar e fazer as suas coisas, né, Alan? Então, vamos lá, Alan. Você aí iniciando aí, o que que você pode dizer e afirmar, né? Que a gente vai afirmar algumas coisas aqui. Processo inimigo do vendedor. Vamos lá, manda para a galera. Fala, pessoal. Fala, Pedro. Vamos começar essa brincadeira aqui. É um nome bem provocativo até, né? O tema desse vídeo, né? Processo inimigo natural do vendedor. Mas quem é vendedor e quem gerencia uma equipe de vendas sabe que isso é uma verdade, né? Os vendedores, eles têm uma tendência a fugir dos processos, a fugir dos procedimentos, dos protocolos, administrativos aí desse processo, do comercial, né, Pedro? Então, é sempre uma dificuldade muito grande preencher CRM, fazer o follow-up, o acompanhamento aí dos clientes, enviar proposta aí no time, é, municiar, né, um banco de dados com as informações dos contatos que eles estão lidando aí no dia a dia. E esse tipo de problema, ele influencia diretamente também no desempenho da empresa, na estratégia da empresa, porque muito se perde, né, Pedro? Quando você está ali num processo de vendas, é claro que há muito do calor do momento e da habilidade de comunicação do vendedor, mas a quantidade de informações valiosas que ele coleta nesse processo de vendas e que ele não cataloga, e, portanto, ele não vai usar em outras circunstâncias, ela é muito grande. Isso atrapalha em várias áreas da empresa. Vai atrapalhar, primeiramente, ele próprio, porque ele não vai conseguir conectar em pontos mais sensíveis, que muitas vezes passam despercebido ali, porque o que você conversa com alguém, né, Pedro? Você não consegue lembrar de tudo. E às vezes algumas informações relevantes se perdem, principalmente quando você vai fazer um segundo ou um terceiro contato, e quer se conectar com esse cliente, né? Esse tipo de coisa é um dos principais problemas na hora de você ter um time comercial de alto desempenho. E muitos proprietários de empresas, muitos gerentes de vendas têm essa reclamação. Eu não consigo de jeito nenhum fazer o meu vendedor cumprir processo. O cara gosta de atravessar tudo, ele não preenche CRM, ele não preenche planilha, eu não tenho informações suficientes, eu não sei quantas pessoas ele falou hoje, eu não sei quantas pessoas ele ligou, eu não sei quem é que está em negociação. Isso é uma dor, né, Pedro, para esse público. E a nossa intenção aqui é trazer algumas reflexões para demonstrar que esse inimigo natural não é para ser assim, né? O processo ele vai te ajudar, ele é o teu amigo, na verdade, né? Lembra dos desenhos animados, Pedro? Tem o diabinho e o anjinho, um em cada ombro aqui, né? O processo é o anjinho aqui do ombro do vendedor, né? Ele vai trazer informações que vai ajudar a tornar a venda dele, a abordagem dele mais assertiva. Então, a ideia central aqui é isso, né, Pedro? Trazer os pontos-chave para desconstruir um pouco dessa ideia de que é desnecessário, de que é chato, de que é simplesmente uma ferramenta de controle da chefia em cima dos vendedores, que isso na verdade não importa. Em outras lives a gente advogou que o vendedor que é talentoso, que é bom, que é diferenciado, ele tem sim que ter privilégio, ele tem que ser tratado diferente. Eu trouxe o exemplo até do Romário, né? Que não gostava de ir para concentração, não gostava de treinar, mas chegava e metia 2 gols, né? Mas até esse cara, se ele não tiver um processo organizado, ele provavelmente vai ser ultrapassado por um vendedor mediano
mas que consegue organizar a casa, que consegue manter essa constância e não oscilar tanto, né, Pedro? Então, a primeira coisa que eu gostaria que você trouxesse aqui para o pessoal é a visão do... O que que o vendedor perde, Pedro, quando ele não tem um processo, quando ele simplesmente sai de uma ligação, de uma abordagem, mas não quer registrar nada? O que que você poderia trazer aí de reflexão para esse vendedor? Não, na verdade, os dois perdem, tanto a parte do vendedor quanto a empresa, né? E falando sobre aqui o diabinho, o anjinho, o processo, ele pode ser o anjinho, como ele também pode ser o diabinho, porque o processo, ele ajuda você a achar as coisas. É um processo. A gente usa muitos computadores. O computador que é cheio de processos para ajudar você a achar as coisas mais fáceis. Então, é o exemplo que você está no seu dia a dia e a mesma coisa o celular. Quem é a pessoa que não pega aqueles ícones que você baixa no seu celular e bota dando uma pasta no meio, sei lá, banco, investimento, e-mail? Isso faz parte do processo que ajuda você a achar alguma coisa mais rápido. E o processo, ele acaba ajudando os vendedores mais do que prejudicando. Por quê? Porque o ato, por exemplo, como você falou, de você poder fazer uma reunião, você querer fazer um bate-papo, você simplesmente anota no papel, anota numa folha de caderno. E aí, esse caderno, por algum momento, você rabiscou, caiu uma água, caiu alguma coisa, você perde tudo. Então, por isso que existem muitas ferramentas que ajudam você a tal processo e também te dá auxílios. Por exemplo, a gente pode falar que agora de um CRM, que é um exemplo aí que muita gente usa no processo, que é uma ferramenta indispensável. Você anotar o nome da pessoa, o endereço, o time dele, ele tem filho, ele é casado, porque isso começa depois que você constrói o processo com o seu cliente e dentro do seu trabalho, dentro do que você faz, reunião, feedback, tanto feedback para o seu chefe, como feedback para a tua equipe, um feedback para o cliente. Tudo isso faz parte do processo que ajuda você a maximizar o seu resultado e cada vez você enxergar novos horizontes, porque você cada vez mais, por exemplo, numa negociação, você cada vez tem mais informação dessa pessoa, ou dessa empresa, porque cada vez mais você vai fazer perguntas diferentes, você vai acabar analisando o perfil da pessoa ou do grupo de forma diferente, e com isso você vai ter várias informações que quando você une isso, você começa a entender quem você está trabalhando, com quem você quer oferecer o seu serviço e principalmente quem é a pessoa que está do outro lado, para você pegar o quê? Objeções. Pô, se esse cara não me perguntou sobre isso, ele me pode perguntar isso a próxima vez, porque ele já chegou até aqui. E aí você começa a enxergar um outro mundo que você começa a chegar no funil de vendas. Qual é o estágio desse cliente seu? Se você não tem informação, você não sabe o estágio desse cliente. Ah, mas eu tenho gravado. Ah, porra, eu sei que algumas pessoas são diferenciadas, mas a maioria não vai gravar certos detalhes. Quantos anos o cara tem? Qual é a idade dele? Ele tem filho, não tem filho? A esposa trabalha com ele, a esposa não trabalha com ele. Isso faz uma puta de uma diferença quando você tem todas as informações catalogadas. E quanto mais você fala, mais você tem informação. E aí, esse processo também pode ser dividido em várias outras coisas. Que, por exemplo, a gente estava falando aqui agora de vendas, a gente pode estar falando de contatos futuros, a gente pode estar falando aqui de projetos, a gente pode estar falando aqui de outras pessoas que poderiam ser esse público-alvo ou empresas. Então, por exemplo, se você trabalha com uma empresa de marketing digital e você vende um serviço de marketing digital, ou tem um vendedor que vai vender algum serviço para você, um aplicativo ou qualquer coisa desse tipo, ou até na rua mesmo, vendendo produtos na rua, numa banquinha, não interessa, a gente está falando aqui de vendas, né? E esse processo ele ajuda em todas as partes, seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande, seja uma empresa de rua, seja uma empresa online, não interessa. Pode ser uma empresa de uma pessoa só. E aí existem várias tecnologias que te auxiliam nesse processo onde você não vai ficar martelando e escrevendo 24 horas. Pode te alertar. A gente pode ter, por exemplo, aí um e-mail marketing. Como é que você vai querer enviar um e-mail marketing se você não anotou o e-mail da pessoa e muito menos perguntou?
Então, isso é um simples processo que eu tenho certeza que você que está assistindo agora, você já esqueceu de perguntar o e-mail da pessoa. Você já esqueceu de anotar o e-mail da pessoa e talvez da esposa, ou o número do WhatsApp dele, o número da loja, para que você cada vez se cerque de mais informações. Então, essas simples processo ajuda você a ter mais rapidez, ter mais atitude e você começar a chegar no novo ponto. Então, eu vou dar mais essas informações, que no caso a gente bateu aqui sobre o CRM, que é uma das coisas que pode te ajudar muito a você desenvolver isso. Tem CRMs aí grátis, por exemplo, que você consegue mandar e-mail marketing, você consegue marcar reunião, você consegue ter chamada, você consegue ter é, alarme, muitas coisas, só que você tem que fazer. E esse processo de você executar esse suposto trabalho, quando você coloca isso na sua rotina, isso se torna fácil. Por quê? Vendedores eles gostam de acumular. Fala comigo, Alan. Algumas vezes gostam de acumular. Ah, mas hoje é segunda. Ah, não, vou fazer terça. Ah, não, vou fazer quarta, vou fazer quinta. Aí chega na sexta-feira, tem que fazer tudo. Então, algumas vezes esse trabalho se torna chato porque acumula. Agora, imagina se você cadastra duas, três pessoas. Aí no outro dia, quatro, no outro dia, cinco. Se você cadastrar três pessoas praticamente na semana de segunda a sexta, né? Vamos supor aí que você tem quase 100 pessoas cadastradas. Um CRM com informações, qual o nome da filha, nome do pai, o nome da empresa, se ele está no Google, se ele não está, se ele tem rede social, se a mãe é preta, branca, enfim, tudo. E aí você tem todas as informações para que você consiga agir de forma correta e de forma mais estratégica. Então, você também está aqui nesse podcast porque você também quer entender sobre o estrategista, entender como é que funciona dessas formas. Então, o processo ele faz parte desse impulso e dessa organização para você poder andar melhor e de forma mais estratégica e certeira, né? Então, eu mandei CRM aí, Alan, mais um pouco. O que você pode trazer para a galera aí mais um pouco dessas informações, além de dar mais alguns pontos sobre CRM também? É, o... No processo de vendas, ou simplesmente no ato de vender algo, a gente está falando sobre entender a psicologia, comportamento humano, né, relacionamento, e tudo isso passa por você obter o máximo de informações da outra parte. Você já ouviu aquela frase, Pedro? Antes de fazer um discurso, conheça a sua plateia. Quem nunca passou por aquelas situações onde você vai falar, sei lá, alguma coisa e tem. Vai falar mal de uma categoria, um exemplo, né? Coisa banal que acontece, né? Você foi mal atendido, dentro de um táxi, um exemplo. Poderia ser qualquer outra profissão, né? E aí você vai falar, porra, taxista é tudo isso. Você generaliza, você tá puto, né? Você vai fazer essa generalização. Poderia ser dentista, tudo isso. E aí do teu lado, o cara vai falar, pô, mas o meu pai é dentista, o meu pai é taxista. E aí tu se comprometeu sem necessidade. Então a importância de conhecer a plateia, ela passa muito pela importância de você moldar o teu discurso para esse público. E quando eu estou no processo de vendas, eu preciso entender quem está do outro lado. E eu só vou conseguir entender mais profundamente essas pessoas se ao longo da conversa eu coleto dados. Porque o Google porque o Google é uma empresa tão gigantesca e o faturamento dela vem majoritariamente da plataforma de anúncios, devido ao grande volume de dados que ela obtém das pessoas, e, portanto, ela sabe direcionar a publicidade para as pessoas certas. Então, o Google, claro, ele não consegue saber algumas coisas com precisão, né? Pelo menos não publicamente, né? Mas ele estima. Então, ele vai estimar a tua idade, a tua escolaridade, vai estimar se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos, se você não tem filhos, quais são os atos do teu interesse. Ele vê que você está entrando direto ali em sites de política, de filosofia, ele vai colocar a filosofia ali no meio. O teu time de futebol, você está entrando ali direto na página do site tal e procura muito por Vasco, ele vai saber que tu é Vasco, entre outras coisas. Então, o Google ele coleta essas informações, ele tem a capacidade de montar um perfil dos seus usuários.
E com isso ele constrói produtos em cima desses usuários e oferece publicidade personalizada. Para o vendedor, é a mesma coisa. Quanto mais informações eu tiver daquele cliente, mais eu vou ter a capacidade de direcionar a informação certa para ele, de tocar nos pontos certos, de me conectar com ele. Então, muitas vezes, quando eu estou no processo de vendas, várias informações e dados passam batidos porque não são processados na hora, não são anotados na hora. E isso influencia bastante. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou falando com um cara na sexta-feira, seja lá com qual é o produto que eu trabalho de vendas. E aí ele pediu para eu ligar para ele na terça, porque a filha dele vai casar no final de semana, ele está na correria e tal. Me liga na terça-feira. A gente deu uma informação. Se você não anota essa informação que a filha dele vai casar no final de semana e, portanto, ele quer que você ligue na terça-feira, você vai ligar para ele na terça-feira, até porque depois que você falar com ele, você vai falar com outros clientes. Então, vão te dar outras informações e você vai se perder. Você não consegue lembrar o que você jantou ontem, né? Como é que você vai lembrar depois de um dia de trabalho, de uma sequência de ligações ou de e-mails, o que é que você falou com um cara específico? E aí, quando você for ligar para ele na terça-feira, você poderia ter já um ponto de conexão, né? Como é que foi o casamento da sua filha? Tudo certo? Tudo bem? Parabéns aí. Poderia, enfim, poderia se conectar de uma outra maneira. Então, são alguns dados que essas pessoas soltam no decorrer de uma conversa, de uma abordagem ou de uma reunião, que são relevantes a gente poder processar, poder computar. É, e o processo ele passa muito por isso, Pedro, pela uma coleta de dados, não na coleta de dados no sentido que alguns imaginam, que tem que ser alguma coisa mais complexa. Imagina um banco de dados trabalhando, vários números na tela, né? Mas simplesmente você reunir informações, porque essas informações fazem a diferença. E você, sendo um vendedor, você precisa cada vez buscar pontos de conexão com o teu cliente. Então, qualquer informação que ele te passa, qualquer dado que ele te fala, é importante você registrar. É óbvio que eu não estou falando aqui para você, durante uma reunião ou uma ligação, anotar cada detalhe, cada minúcia do que você falou com ele. Senão você não vai nem conseguir manter a conversa, vai ficar distraído, né? Mas esses dados vão te ajudar. E isso, dentro de um CRM, como você falou, vai montar um perfil e um histórico de contexto, porque muitas vezes não é só o perfil do cliente, do prospecto que interessa, mas é em qual contexto ele está inserido, né, Pedro? É, e as coisas mudam. Então, você fala com uma pessoa na sexta-feira e ela briga. Sempre dou esse exemplo nos treinamentos de vendas que a gente dá. Você fala com alguém na sexta-feira, ela estava tudo certo e ela brigou com a mulher no sábado. Ela brigou com o filho, teve algum problema aí de saúde. A cabeça dela muda para a segunda-feira. Muda. Então, tudo você precisa processar. Fora a questão de você acompanhar esse processo de vendas, porque não é só uma vez que você vai entrar em contato com ela. E se você vai falar com essa pessoa duas, três vezes, vai ter mais de uma reunião, se você vai fazer sprints de vendas, você tem um projeto, e aí até pensando um pouco mais nos vendedores mais técnicos, né? Você vai ter ali um sprint de projeto, você tem que entender em qual etapa você está, o que que você tratou na primeira reunião, o que que você vai tratar na segunda, quais são os pontos de interesse desse cliente e acompanhá-lo. Quem é o vendedor, Pedro, que não esqueceu de ligar, que nunca esqueceu de ligar para um determinado cliente? E aí, quando ele vai tentar ligar, ele viu que ele já perdeu um pouco do time, que já esfriou. E no processo de vendas é muito importante você não deixar esfriar, né, Pedro? Você tem que ter o time para a coisa. O cara que quer algo na sexta-feira, não necessariamente ele vai querer na segunda. Depende de inúmeros fatores que fogem do teu controle. Posso trazer também um exemplo aí para a vida real, né? Você foi numa festa, trocou telefone aí com alguém e isso era num sábado. Você deixou para mandar um WhatsApp para a pessoa na quarta-feira. Ela vai estar com o mesmo interesse? Ela estaria no sábado ou no domingo, se você falasse, não vai estar. E esse processo, ele é fundamental para o vendedor, Pedro. Ele vai te dar uma disciplina e vai sempre manter você ali dentro de uma trajetória coerente, né? Para você saber o que você está falando, não deixar nenhuma informação para trás e conseguir prosseguir ali,
nesse teu contato e nessa tua abordagem para você sempre avançar uma casa a mais quando você está na tua prospecção, quando você está ali no teu processo de atendimento. Se eu não tenho isso, eu não consigo ter esses dados. Fora os parâmetros que eu perco, né, Pedro? Em especial para a equipe de marketing, quando ela não tem essa informação básica de quantos contatos ela recebe por dia, quantos leads ela recebe por dia, a cada quantos clientes você converte. Quando ela não tem esses dados, isso também dificulta o trabalho de outros campos da empresa. E vai fazer a empresa gastar mais dinheiro, vai alocar pior essa verba, porque não há dados, não há parâmetros. Eu não consigo traçar um parâmetro para entender onde é que eu posso mexer, onde é que eu posso melhorar. A esse caso, eu vou responsabilizar sempre o responsável pelo time de vendas. Cabe a ele colocar essa cultura e doutrinar o time de vendas, né? Não doutrinar no sentido de chicote, né? Naquele sentido mais áspero, né? Que tem um carrasco ali que fica pressionando a rapaziada, mas tudo quando você trabalha em equipe, Pedro, tudo é um processo, tudo é uma organização e a coisa funciona em conjunto. Pensando no futebol, se o goleiro joga mal e o atacante joga bem, o time vai perder, pô. Se a bola toda hora chega ali na zaga, o zagueiro não consegue interceptar a bola. Ele tem o melhor atacante lá na frente, ele vai tomar gol. A mesma coisa vai acontecer numa empresa. Se o time de vendas não tá legal, isso vai influenciar no time de marketing. Isso vai influenciar no time administrativo. Isso vai influenciar no time de RH. Isso vai influenciar em diversas áreas. Vai influenciar no time de dados. Vai influenciar Então tem muitos reflexos. E aí acaba que você cria um problema que você não precisava ter porque você não remediou ali na origem daquele problema. Então, quando o processo ele é negligenciado, Pedro, pela equipe comercial, o principal prejudicado é o próprio vendedor. Mas isso há reflexos em toda a estratégia da empresa. E ele nunca vai conseguir entender o porquê ele conseguiu ou não fechar com aquele cliente, porque aquele cara não retornou mais ele, porque aquele outro cliente não atendeu mais o telefone dele, porque os e-mails não foram respondidos. Ele não tem constância para fazer esse processo. Ele fala com o cara, ele prometeu ligar para o cara na sexta-feira, Pedro, e ligou só na terça. É outro cenário. Ele prometeu enviar para o cara uma determinada proposta até tal dia e não enviou. Ele pegou o cara, ele fez uma reunião, Pedro, presencial ou por videochamada, que hoje em dia tem muito por videochamada, ou por telefone, ou por WhatsApp. O cara tá super empolgado ali. O cara quer fechar contrato. Ao invés dele, no calor do momento, enviar a proposta ou agendar a reunião, ele não faz isso, o que que vai acontecer? Isso vai declinar o interesse. E por consequência, cada vez mais ele não vai entender o porquê as coisas não acontecem. O porquê os resultados dele não melhoram. Em período de sazonalidade, ele não vai conseguir traçar parâmetros. E o bom vendedor ele não pode negligenciar a própria coleta de dados para a sua análise pessoal. Ele próprio tem que entender e tem que traçar as estatísticas dele, né? Quem é vendedor sabe, olha, nesse dia aqui, nesse horário, geralmente não é legal de ligar para esse determinado público. Você vai ligar ali, você vai tentar fazer uma proposta de vendas, Pedro, na sexta-feira, 6:30 da tarde, você vai tentar ligar para alguém? Bem improvável, né? Porque o cara tá com uma outra cabeça e já entrando no final de semana. Agora, se esse cara te procurou e quer falar contigo naquele horário, se foi o inverso, você vai ligar para ele, você vai falar com ele, você vai marcar com ele. Então, o vendedor ele já tem esse feeling, Pedro, do que ele deve, o que ele não deve fazer, quando ele deve, quando ele não deve, mas ele não se aprofunda, porque ele foge do processo como uma certa consequência de uma rebeldia diante da autoridade, diante do controle. E eu sei que vocês que são vendedores têm esse problema aí com a autoridade, vocês têm esse problema com controle. E ninguém gosta de alguém que está o tempo inteiro te bisbilhotando, né? Quer saber o que que você fez, o que que você não fez, quer que você preste esclarecimentos de com quem você falou. Eu sei o quanto isso é chato, mas isso só vai parar de ser chato quando não precisar ninguém te cobrar isso. Você próprio já possui isso organizado, você próprio já tem essas informações. Não para cumprir protocolo, não para agradar o gerente de vendas,
mas para você ser mais assertivo nas suas abordagens, para você conseguir penetrar na cabeça do teu cliente, entender cada detalhe e tudo que ele falar para você ser computado, ser anotado e ser usado num próximo contato. Então, Pedro, eu trago um pouco mais aí dessa reflexão, né? De que para o vendedor que foge do processo, ele está cada vez se distanciando de entender o cliente. Ele está cada vez fugindo mais do perfil que ele precisa construir para moldar o discurso dele e conseguir fechar mais contratos. Então, ele vai apostar sempre no achômetro, vai ser sempre o palpite, que ele abre mão de coletar informações. E num processo de negociação, informação é tudo. Se eu sei o simples fato de eu saber o time de alguém, isso já pode influenciar numa venda, que já vai criar um raporte. Não é você ser um personagem. Então, por exemplo, você não entende nada de futebol. E aí você sabe que o cara é Flamengo. Você vai comentar o jogo do Flamengo com ele sendo que você não entende nada de futebol? Você não sabe nem quem é o goleiro do Flamengo, você não vai comentar. Então tem que ser em pontos que você possa ter um mínimo de conversa, mas sempre que você achar um ponto em comum, você deve explorar isso. E você só vai conseguir lembrar desses pontos se você tiver um processo onde você está catalogando tudo quanto é detalhe. Você anota, você sabe quando acompanhar, sabe quando retornar uma ligação. Você entende que há uma disciplina para poder manter a tua performance no nível mais alto. Sem disciplina, sem constância, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Você vai depender daqueles feixes de brilhantismo, né? Que vão ser privilégios de poucos. Então, até os grandes jogadores, né? Até os grandes vendedores, eles não podem só depender do feeling. Eles precisam construir esse processo, eles precisam dessa disciplina. O mediano disciplinado, ele tem uma probabilidade muito maior de chegar mais longe do que aquele talentoso que não tem disciplina. Ele vai precisar ser muito fora da curva para ele compensar esses intervalos, não é, Pedro? Não, concordo com você. Essa parte de você ter mais informações do cliente é aí que o vendedor acaba adaptando o seu script de venda e acaba entendendo alguns públicos-alvos que ele tem ali cadastrado. Tanto que vocês que fazem essa questão aí de cadastrar os clientes, vocês percebem que tem algumas similaridades, algumas informações que são iguais. E com isso você já tem ali algumas informações que conseguem pegar um grupo de pessoa. E quando você consegue entender aquele grupo de pessoa, você tem a capacidade de tentar vender mais e ser mais certeiro. E o processo, ele só acontece a partir do momento que você tem cadastrado e você também gerencia aquilo. Então, um exemplo é interessante também, saber se a pessoa ela é curta e grossa, saber se ela é legal, se ela é simpática, isso é uma puta de uma informação, mas hoje você lembra. Será que daqui a 1, 2 meses você vai lembrar se ela realmente ela é simpática, se ela é grossa, de como ela te atendeu naquele dia e se você conseguiu entender por que aquele dia ela estava irritada? E com isso você consegue ter a capacidade de quê? De argumentar, quebrar objeções, ter aquele feeling com a pessoa, ter aquela parte de ter uma interação mais profunda com o cliente, e aí você consegue ter aquele cliente mais um pouco, entre aspas, assim, um seu amigo, aquele cara que você pode falar, de repente, uma besteira, um palavrão, e a capacidade de ter mais essa abertura com o cliente. Se o cliente, pô, é Flamengo, no dia que de repente você liga para ele, no dia que ele combinou, o Flamengo ganhou 1, 2 dias atrás, porra, e aí, Mengão, eu não sei o quê, isso faz uma puta de diferença, mas se você não tem ou não sabe o time dele, como é que você vai ter essa atitude? E na hora da venda, pequenas atitudes fazem uma grande diferença. É só a cartada na manga, é a tua abertura. De repente, o cara está num momento ruim, está num momento chato, e essas informações, esse processo de coleta de informações e anotações dentro dessas ferramentas, você tem a capacidade de saber. Então, pô, por que você ligaria para um cara que te liga 10, que você já ligou 10 vezes em menos, sei lá, de 3 meses? Será que esse cara também vale a pena
o seu tempo investir nesse? Tem gente que realmente não vai fechar, não é o momento dele. Como é que você entende o momento dele se você não tem a capacidade? Pô, eu liguei para esse cara 10 vezes. Será que vale a pena eu continuar ligando a 11ª, 12ª? Pô, vou agendar para daqui a 3, 4 meses. Vamos tentar novamente, não ficar martelando, porque a partir do momento que você bate também muito na mesma tecla, você acaba quebrando ela. É bom e ruim em determinado ponto que você sufoca o seu cliente. Mas algumas vezes você está num processo tão agitado que essa parte de vendas, ela é agitada. Tem semanas que você não consegue respirar, é ligando, é atendendo, é fazendo todo o processo de venda da tua empresa, seja uma empresa grande ou uma empresa pequena. Tem alguns que têm processos maiores, tem outros que têm processos menores, mas esses detalhes, todos eles têm que fazer. Seja você um cara que está iniciando agora, seja você que está sendo contratado agora, você que está abrindo a sua empresa, você é vendedor, você é designer, você é o cara que faz site, você é o cara que pega produto, vende, entrega. Não interessa. Quanto mais organização e processo você trouxer para o seu negócio e para você, mais fácil e mais capaz você vai ser de tirar objeções, de você vender melhor, perder o teu tempo para quem está realmente interessado ou descartar aquelas pessoas que talvez não seja o momento de você atirar, de você talvez ligar uma, duas, três vezes. Tempo é dinheiro. Quanto mais você entende, mais você é certeiro. Até rimou aí, né? Até rimou. E aí, o processo, ele é inimigo do vendedor justamente por causa disso. Porque um bom vendedor, ele vai dar resultado, mas esse vendedor com processo, ele consegue gerar muito mais resultado e, que é o interessante, ele dá o exemplo para os próximos, para outras pessoas fazerem o mesmo, porque ele é um cara bom, ele dá o resultado e esse processo ajuda os demais a também fazerem isso. E aí fica a questão também da empresa, que foi até um ponto que você falou ali relacionado à empresa. As empresas, elas precisam, né, inserir isso dentro delas, por quê? Porque o vendedor, dependendo do nível de vendas da tua empresa, eles tendem a levar o negócio junto, que é o quê? Seus clientes. Talvez ele vá para o concorrente, talvez ele vá abrir a sua própria empresa e ele vai levar os seus contatos. Mesmo que você não precise perder ou perca alguns ao decorrer do caminho, ninguém quer perder cliente. E se você consegue inserir um processo que esses vendedores consigam inserir essas informações, e não é só inserir uma vez, é inserir sempre que você procede essa execução. E isso vai fazer com que os próximos que executem essa mesma função tenham a capacidade de quê? De levar aquilo para frente. Não ficar, talvez o cara ligou semana passada ou mês passado e a mulher xingou, mandou, desligou na cara dele, e o teu vendedor que acabou de chegar vai ligar para essa pessoa. Acontece o quê? Desmotivação. Ele não fica motivado porque ele só vai tomar porrada. E isso faz com que o seu time de venda fique o quê? Fraco. Porque o cara não tem muitas expectativas porque ele só está tomando porrada. E isso faz parte do processo, tanto do vendedor quanto da empresa. A empresa precisa executar isso, porque a partir do momento que ela executa isso, ela também tem a capacidade de gerir em uma crise, de repente você tem dois vendedores, teve uma crise, teve um problema e você precisou demitir dois vendedores e você que é o vendedor. Como é que você vai sair de um problema desse, por exemplo, se você não tem um mínimo de informações e as pessoas que estavam trabalhando com você levaram tudo junto? Quem são seus clientes? Ele é aqui perto? Ele é de longe? Quais foram as objeções da último bate-papo que você teve com ele, a última reunião, a última videochamada? Se você não tem, você não vai poder ter o processo e continuar dando caminhando nele, porque o processo não pode parar. A venda não pode parar. E a venda faz essa parte que é o que? O teu ganho.
é o din-din que tu bota no teu bolso, é o pão que você come, é os funcionários que você vai adquirir novamente. E assim servem os processos para ajudar não só na parte da venda, como um todo. Porque se existe processo, é para que as pessoas tenham a capacidade, tanto pessoas quanto empresas, que poderiam oferecer. E hoje, no mercado tecnológico desse, é só você botar lá, sei lá, ferramenta de contato, ferramenta de gestão financeira, ferramenta. Tudo que você colocar, você vai ter a capacidade de ter uma ferramenta, talvez grátis, ou grátis até determinado ponto, ou vai ser totalmente grátis. E aí você começa a ter as ferramentas, as tecnologias ao seu favor. E as tecnologias cada vez mais ajudam nesse processo quando você já tem tudo lá configurado, a, imputado de informações, você com um simples clique, você consegue ter uma visão macro. De repente, você trabalha aí com a parte de venda, você sabe qual produto que você vendeu mais, qual produto que você vendeu menos, por que aquele fornecedor ou aquela pessoa que compra o seu produto não está mais comprando. Tudo isso faz com que você tenha, no final das contas, um resumo ou um possível resumo do que está acontecendo na sua empresa. Quantas empresas que nós pegamos aí que o cara não tem a mínima ideia quantas ligações, por exemplo, quantos e-mails ele recebeu mês passado? Ah, mês passado foi menor do que hoje, mas quanto? Quantas pessoas te ligaram? Qual foi a maior objeção dessas pessoas? Ah, mas como é que não consegue ter essas informações se ele está aí com você? Ele é o teu vendedor, você fala com ele todo dia, você paga ele uma vez por mês ou paga ele outras vezes, de repente comissão, de repente de 15 em 15. Então, a informação está ali. Você precisa inserir ela no teu negócio para que você consiga enxergar o quê? O famoso dado. O Alan deu o simples exemplo ali do Google. O Google, ele constrói um público baseado nas informações de cada um. Não é 100% certeiro, mas ele chega a um ponto desejável e hoje você tem inteligência artificial, você tem ferramenta, você tem software que você baixa, tem ferramentas no celular. Hoje existe tudo na palma da sua mão. Hoje você está ligado no computador, notebook, tablet e celular. Pronto. Até videogame, se você quiser instalar algumas ferramentas dentro, você consegue instalar um simples videogame, ou de repente numa televisão smart, dependendo do nível, você consegue. Está ali, ó, disposto. Basta fazer, executar e inserir. É chato? Porra, algumas vezes é chato, mas depois que está tudo construído, todas as informações lá, você, porra, é a mesma coisa que construir uma casa. É chato? É chato, é demorado, é custoso, mas depois que você constrói, você enxerga aquilo como um benefício, como um investimento do seu tempo, investimento de tempo de outras pessoas, você tem a capacidade de ter o seu negócio com uma visão macro. Por que eu pequei nisso? Por que eu errei nisso? E aí você vai tirando e adicionando, tirando e adicionando. E aí, por isso que existe script de venda, por isso que existe modificação de script de venda, por isso que é importante você entender teu público, você entender com quem você está falando, quando você está falando, qual o horário, qual a idade, qual a empresa, CNPJ, LMEI, LTDA, qual é o produto. E nisso você vai ajudando a você mesmo a montar um processo que vai ajudar a você vender mais. Para o vendedor, isso é uma palavra que brilha os olhos e plim, 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 é dinheiro. E isso vai ajudar você que está assistindo esse vídeo aqui agora, vai ajudar você a ganhar mais dinheiro, ajudando o processo e ajudando a empresa que hoje paga o seu serviço também, né? A gente tem que pensar nisso, que é dos dois lados, que você um dia pode ser esse cara que abriu uma empresa e está botando os vendedores lá e você vai sentir na pele a dificuldade que é de conseguir pegar essas informações de volta e de uma forma bem clara, que é muito difícil.
Então, eu deixo mais essa deixa aí. O que que você pode trazer mais para a gente aí, meu amigo? Perfeitas Fale. colocações, Pedro. Perfeitas colocações. Eu quero trazer agora um pouco da perspectiva do dono da empresa, da dona da empresa. A gente já apontou ali os problemas no processo para o vendedor, o quanto ele acha que, na verdade, ele não precisa e ele está se prejudicando porque ele deixa de ter informações. Do ponto de vista da empresa, no exemplo que você deu, numa sucessão aí de time comercial, eu preciso trocar meus vendedores. Meu vendedor adoeceu, ele aceitou uma outra proposta de emprego, ele mudou de cidade. E quando você tem uma ausência de processo, você tem um alto nível de centralização também de informações. Você acaba centralizando muitas informações valiosas na mão de poucos. E aí, com isso, sempre que você há uma centralização de qualquer coisa, você fica refém dessa coisa. Se o vendedor mudou de emprego, ou faltou, ou mudou de cidade, ou morreu, ou aconteceu ou aconteça o que acontecer, você não vai ter capacidade e dados o suficiente para poder tocar aquele barco. Você vai ter que recomeçar do zero, coisas que você gastou tempo, dinheiro. Como é que você vai passar? O exemplo que o Pedro deu lá do mudou o time de vendas. E aí ele vai ter que falar com determinado cliente, né? E aí a mulher era uma bruxa, deu um esporro no vendedor lá e o outro lá liga todo serelepe, né? Toma um esporro também. O cara já pegou e falou que mudou de cidade. Aí o vendedor anterior não registrou isso, não tá no CRM, não tá em lugar nenhum, ele vai lá e vai ligar de novo. Já é o 15º contato. O cara que está ligando, que é um novo vendedor e que não sabe que é o 15º contato, ainda mais se ele já encheu o saco, se ele já mandou e-mail pra caramba, se ele já mandou muito WhatsApp, ele vai ter uma porrada. Então, se eu sei que é a 10ª tentativa, o meu discurso, a minha abordagem, ela tem que ser outra. Se eu sei que esse lead está me ignorando ou sempre enrola, eu tenho que moldar a minha abordagem. Se eu não tenho esses dados anotados, eu perco. E principalmente o dono da empresa perde para o time comercial dele. Porque ele fica totalmente refém, ele não sabe como dar procedimentos. Ele causa essa centralização de dar muito poder na mão de poucas pessoas, na mão de alguns vendedores. E como você bem falou, a tendência será sempre dos teus vendedores virarem concorrentes teus. Se você é uma empresa, essa é uma tendência. Eles vão abrir, eles vão mudar de empresa, eles não precisam ir para o mesmo mercado, mas há essa tendência, né, de ir para o mesmo mercado. Agora, há uma tendência deles virarem teus concorrentes, enxergarem, olha, eu entendi como é que funciona esse processo, eu já tenho uma carteira de clientes, vamos montar a nossa própria operação? E isso vai acontecer, vocês sabem que isso vai acontecer, né? E como é que eu faço para evitar motins, para evitar revoluções, revoltas, né? Eu tenho que me manter próximo, tenho que estar o tempo inteiro com as informações ao alcance ali da minha mão e dos meus ouvidos. Só que eu tenho que fazer isso de uma maneira natural. Então, eu preciso estabelecer um processo de modo que eu descentralize essas informações da mão de poucas pessoas, porque eu não quero ter que ter um estresse de não conseguir fazer a entrega de algum produto, de não conseguir entregar algum serviço, porque faltou informação para mim, porque o vendedor se ausentou, porque o vendedor decidiu mudar, ou qualquer outro fator. Então, a ausência do processo ela vai ser especificamente maléfica também, né? Para a própria gerência da empresa, para o próprio proprietário do negócio, né? Porque ele vai ter poucas informações e com isso tudo pode acontecer. Ele vai direcionar, ele vai ter uma alocação pior de verba de anúncio, ele não vai conhecer o público dele, o dono da empresa tem que conhecer, Pedro, o público mais do que o vendedor. E muitos vendedores têm essa reclamação de falar, porra, o meu chefe não entende porra nenhuma, né? Ele não conhece o produto e não sabe o que ele está falando. Quem conhece sou eu aqui que está na ponta. E é claro que vocês, vendedores, sabem disso que quem está na ponta da operação vai entender muito mais sobre isso.
e alguns chefes vão negligenciar, só querem saber de receber números e não querem entender mais profundamente aí o negócio. Esses caras vão tomar porrada no longo prazo. Mas há também o time operacional que reclama dos vendedores, Pedro, que colocam a expectativa lá pro alto e prometem o que não pode entregar só para fechar negócio. Quem aqui não conhece algum caso aí similar, né? Do pessoal do operacional reclamando, porra, o fulano prometeu ali entregar na data tal, agora a gente está na correria aqui, ele prometeu fazer isso, e o vendedor ele precisa também controlar essas expectativas, porque ele tem que estar alinhado, como eu falei, com outras áreas da empresa, né, Pedro? Não adianta ele querer prometer mundos e fundos, sendo que ele vai complicar ali o meio campo. Ele tem que estar alinhado com todas as áreas da empresa. Ele vai prometer, e aí no calor da emoção, né, Pedro? Quer fechar negócio? Te entrego até segunda-feira, até terça-feira, né? Esse problema que ele vai fazer isso, na verdade, ele nem tem no estoque, se for um produto, ou tem uma complexidade muito maior, ou ele vai vender um cavalo de corrida, e na hora que o cliente receber um pônei, o cliente vai ficar puto, porque ele não controlou a expectativa, não alinhou com o operacional. E se eu tenho um processo, eu consigo também fazer todas as áreas da empresa, né, Pedro? Entender o que de fato vai ser entregue quais de fato são as dores daquele cliente. O que que a gente pode alinhar de expectativas. Eu facilito o trabalho de todo mundo. Então, você percebe que essa ausência de processo ela vai impactar em todas as áreas da empresa, né, Pedro? Ela não impacta só na performance do vendedor. Ela deixa o dono cego, ela complica o trabalho de outras áreas, né? Ela vira muito refém da equipe atual, ela não sabe utilizar o principal ativo que ela tem, que é justamente os dados, que é o banco de dados que ela constrói ao longo do tempo de operação. Então, é inadmissível, por exemplo, Pedro, uma empresa que trabalha com um determinado segmento, está viva aí no mercado há 5 anos, e aí eu vou te perguntar se ela tem ali um banco de dados sobre os clientes dela, ela não tem nada. Em 5 anos ela não tem nada, Pedro. Não, não, a gente não anota, não. Tem aqui no papel, tem ali no e-mail, mas a gente geralmente não anota, a gente geralmente não pede isso. É, e aí ela perde a capacidade de fazer uma série de trabalhos, né? De oferecer novos produtos, de fazer um remarketing em cima desse público, de trabalhar com e-mail marketing, de segmentar campanhas de tráfego específicas para determinados outros públicos. Ela perde a capacidade até de fazer a renovação de planos ou de serviços. Alguns serviços eles vão ter ali uma validade, né, Pedro? De X período. E aí passa batido. Acabou de vencer, falta uma semana para vencer o plano do cara e tem que renovar e você não tem nenhum sistema, nenhum processo que vai te relembrar disso. Então, são muitos fatores que serão afetados por essa falta de processo. E se o proprietário ou gerente de vendas tiver essa dificuldade de implantar isso na cabeça dos vendedores e os vendedores dele não forem um Romário, porque só é admissível relaxar um pouco a mão se for o Romário. Se não for o Romário, se for ali um. Não vou nem falar nome de jogadores aqui, porque eu odeio tantos, Pedro. Eu não quero me comprometer falando o nome de um específico. Mas se eu for pegar e deixar esse poder na mão de um vendedor mediano, esse cara não serve para mim. Se ele não me entrega resultado e ele não quer cumprir os processos, por que ele está na minha empresa? Ele tem que ralar. Ah, mas eu conheço ele há 20 anos, ele é meu amigo, ele é o padrinho do meu filho, não sei o que, não interessa. Vai querer sacrificar tudo que você tem, que você construiu, pela tua falta de controle, tua falta de comando de liderança, porque isso é falta de liderança. Isso é falta de autoridade. Você não conseguiu ter autoridade suficiente para implementar aquele processo. E se eles não estão dispostos a comprar a tua briga, a tua jornada, a gente não tem que estar no barco, a gente tem que sair fora. Para eles estarem no barco, você fazer concessões, dele abrir mão desse ou daquele outro processo, ele tem que ser muito bom. Ele tem que ser muito bom. E aí sim, você pode contratar uma terceira pessoa que vai ser responsável por fazer esse meio campo, né? A gente até tratou num dos episódios anteriores, Pedro, sobre essa questão de eu não consigo disciplinar meu vendedor. Ele não tem tempo para isso, porque a minha equipe de vendas ela é menor, tem poucos vendedores. Então, é muitas ligações, é muita correria, não dá tempo de anotar nada, não tem tempo para respirar. Tô falando ali, o telefone toca, eu tenho que mandar e-mail, não sei o quê. Você tem que aumentar a tua equipe, porra. Você contrata uma terceira pessoa
só para ficar responsável pelos processos. E vai até o vendedor e coleta tudo que é dado a respeito dele, quantas pessoas ele falou. Você vai dividindo essas responsabilidades. Agora, se você aceita deixar sempre para lá, acha que é detalhe e cai na conversa de que isso não é necessário, você está cravando sua própria cova. É, porque você cada vez vai gastar mais dinheiro, vai coletar menos dados e não vai entender quando os resultados não vierem. E, além disso, estará refém na mão de um pequeno grupo de pessoas. Como é que isso pode ser saudável para um negócio, Pedro? Ter tanta informação centralizada na mão de poucos. Isso não é saudável para ninguém. E acaba virando uma escala, né, Pedro? Cria-se uma escala de problemas, né? Um vendedor perdido sem informação, uma empresa, a gerência sem informação, o operacional com informações tortas e incompletas, o time do administrativo não administra nada, não tem dado de nada. Enquanto isso, cada vez mais o mercado ficando mais concorrido, cada vez mais o mercado se renascendo em vários aspectos, porque os modelos de negócio mudam, né, Pedro? E você precisa acompanhar essas evoluções. Por exemplo, um exemplo de processo que é bem simples de repassar. Terminei de fazer uma chamada, mandar um e-mail ou mandar um WhatsApp, isso já é um processo. Então, quando a gente fala em processo, muitas pessoas, quando a gente fala isso, Pedro, vem na cabeça uma planilha, né? O Excel, preenchendo alguma outra coisa, preenchendo um relatório, uma ficha, não é só isso. O processo, ele simplesmente vai se incorporar à tua rotina para você ter ordem nas tuas ações, para você ordenar as tuas ações, para elas terem algum sentido e você poder contar e entender o que aconteceu, aquela história. Do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, do ponto C ao ponto D. E se há alguma lacuna aí nesse intervalo, muito se perde. Muito se perde. Eu estava vendo um documento, eu estava revendo um documentário aí, Pedro, nesse final de semana, um documentário muito, muito clássico, muito antigo, né? Que é aquele documentário Eram os Deuses Astronautas, né? Que ele faz ali um estudo sobre a construção. Aí ele fala, né, sobre como existiam relatos de outros povos que os deuses poderiam ser astronautas, tal. Ele mostra algumas figuras rupestres. Aí ele fala da questão da pirâmide e tal, e ele mostra como não há explicação para a construção da pirâmide devido à magnitude dela e tudo mais, mas algumas pessoas advogam que essas informações existiam em bibliotecas que foram queimadas ao longo do tempo. Existiu o caso da Biblioteca de Alexandria, que foi queimada, né? Então, quanto de informação e de conhecimento humano não se perdeu na queima dessas bibliotecas? Você perde tudo. Você passa a ficar cego de uma parte da história. E a mesma coisa acontece nesse processo, Pedro. Se eu não anoto, não registro aquilo ali na hora, aquilo fica para trás, aquilo fica para depois, eu perco essa informação, né? Muitos alunos, quando estão assistindo aula, Pedro, tem aquela mania do professor estar falando, ele mal presta atenção na aula e está ali, ó, fazendo as anotações. Mas não adianta nada também ele ficar viciado em anotar e não prestar atenção no professor, né? Então necessita de um meio termo. Mas desde que o mundo é mundo, há uma importância vital em se registrar as coisas, em catalogar as coisas, em escrever as informações, para você conseguir entender o curso da história. Se eu não anoto nada, eu não entendo nada. Como é que eu vou entender civilizações antigas se eu não tenho registro de nada? São pequenos parâmetros e são os dados da época e sempre vão existir para poder compor um cenário, para gerar uma hipótese, para ter uma tese e para poder tentar comprová-la. Então, o processo ele é uma etapa indispensável em qualquer empresa, especialmente para o time de vendas e para o vendedor. Ele jamais deveria ser tratado como inimigo natural. Ele é o inimigo natural do vendedor superficial. E o vendedor que deu um passo a mais, que compreendeu o que de fato está por trás daquele processo, que não é somente o controle, não é somente uma autoridade imposta de faça isso, preencha isso, porque eu quero que você me prove que você está trabalhando. Não é isso. Ele entendeu o benefício para ele mesmo, né? Mesmo que ele seja um vendedor, Pedro, egoísta, não interessa o que vai acontecer com o pessoal do operacional, não interessa o que vai acontecer com a minha gerência, eu odeio o meu chefe, não interessa.
mesmo os egoístas, eles têm interesse no benefício próprio. Todo mundo tem interesse no benefício próprio. Então eu faço o processo, mesmo que o vendedor seja egoísta, mas ele faz porque ele sabe que ele vai se beneficiar daquilo. Ele vai catalogar os dados, ele vai catalogar as informações. Então é uma outra visão que eu quero passar para vocês, que eu quero passar para quem está assistindo essa live, né, Pedro? Virar de vez essa chave de fugir do processo. Isso é um tiro no pé e para quem trabalha com vendas, não é admissível você cair nesse erro amador de achar que vale tudo no gogó e só no gogó basta, não é, Pedro? O que você pode trazer mais aí de reflexão, nesse sentido para a nossa audiência? Então, muito bem explicada essa questão de processo, né? Que a galera poderia estar falando que o processo são outras coisas, mas você exemplificou aí bastante aí essa questão do processo, de como a gente está falando, questão de catalogar, você deu até exemplo aí da biblioteca, de informações. Então, o processo, ele é basicamente a ajuda que você precisa, tanto você, vendedor, quanto a empresa, de gerenciar as informações da melhor forma e de forma estratégica, depois que você tem isso imputado, para que você consiga alcançar o seu objetivo. E nós, como estamos falando de venda aqui, né, de vendas, a gente está falando em monetizar aquele serviço. Você fechar um contrato, você fechar um serviço, fechar uma compra, vender algum produto, e tudo isso com as informações dentro de um CRM que a gente está falando como exemplo aqui, mas pode ser outras coisas, tá, pessoal? Porque o CRM, a gente consegue integrar muita coisa dentro do CRM, e tem alguns CRMs que você não precisa usar nem mais outras coisas. Você pode usar o CRM, te manda e-mail marketing, SMS marketing, te dá quantidade de pessoas que você falou, quantidade de ligações, enfim, dá para fazer uma infinidade de informações e obter informações, insights dentro disso. Então, esse processo aí, esse acompanhamento, essa organização, porque quando você tem esse processo imputado dentro de alguma plataforma, você consegue ter mais organização. E organização vai ajudar você a achar as coisas mais rápidos, a ter os feelings e melhorar cada vez mais a sua venda e a empresa. Só rebatendo aí no que você falou, a empresa realmente ela tem que inserir de qualquer forma a esses vendedores a imputar essas informações, para que cada vez ela também melhore e principalmente o gestor, dono da empresa, leia aquilo, porque não adianta todo mundo colocar e ele também não verificar, não entender quantas vezes a pessoa entrou em contato, por que essa pessoa não fechou, qual foi a objeção maior dela, ela falou de preço, falou de valor, falou de quê? E com isso, o próprio responsável poder tomar outras atitudes e melhorar tudo. Então, quero deixar mais essas palhinhas aí, né? E o que que você pode trazer mais para a gente? Acho que a gente falou bastante sobre tudo isso daí. A gente pode falar sobre mais outras coisas, mas acho que foi legal. Eu acho que já deu para dar um bom overview aí pro pessoal, viu, Pedro? É. Não é, porque se a gente for começar a destrinchar mais, a gente vai entrar em, tipo, outras coisas que talvez seria para um novo bate-papo ou uma nova playlist que a gente pode criar. Beleza? E você, pessoal, você que chegou aqui, vocês que estão assistindo, queremos agradecer o seu tempo. Deixa o like, deixa o like para a gente. A gente vai conseguir levar mais pessoas essas informações. Isso ajuda também o canal e também motiva a gente a poder estar criando mais coisas, estar colocando mais coisas, e comentem também o que vocês conseguem colocar de processo, o que vocês usam aí nessa parte de vendas. Você, dono de empresa ou vendedor, quais são as ferramentas que vocês usem para a gente poder ajudar aqui a nossa comunidade. De repente, uma coisa que você usa pode ajudar o outro que não conhece.
A gente também futuramente a gente vai adicionar aqui algumas coisas de CRM, de outras ferramentas para que vocês consigam também estar abrindo a cabeça de vocês. Beleza? Fala aí, Alan. Agradecer também aqui o tempo de vocês que assistiram até aqui esse vídeo. Não há nada mais lisonjeoso do que você gastar o teu tempo conosco, né? E chegar até aqui, acompanhar os nossos conteúdos. É para isso que a gente trabalha e é para isso que a gente disponibiliza o nosso tempo para trazer informação de valor aqui para vocês. Se você curtiu, deixa o teu like, isso é muito importante para ajudar o algoritmo do YouTube a recomendar esse conteúdo para pessoas que também estão precisando dessa informação, fazer o nosso canal crescer e com isso a frequência também de vídeos que a gente posta, direcionar e dedicar mais tempo aqui para ajudar vocês, trazer informação. Não te esquece de se inscrever no canal, ativa o sino para você ser notificado por primeiro das atualizações, né, dos novos vídeos e aplicar. Recebeu por primeiro o conteúdo, você vai ouvir por primeiro, você vai poder tirar insights por primeiro e aplicar também no teu negócio. Então é isso, Pedrão. Deu para passar um bom overview aí para a galera sobre o processo, como não deve ser um inimigo natural do vendedor. E acredito que foi uma boa introdução. E até o próximo, né, Pedro? Valeu, pessoal. Valeu, Pedro. Valeu, Tamo junto. pessoal. E quer dar mais alguma palavrinha final aí para Não, galera? abraço, até a próxima e obrigado aí pela atenção e o tempo de vocês. Eu sei que o tempo de vocês é muito importante, cara. Valeu? Só esse finalzinho só. Valeu, Pedro. Valeu, rapaziada. Tamo junto e até.